programa Você Pode Ser Feliz. Nós temos mais uma dica muito importante para você, meu irmão, minha irmã. Qualidade de vida, um produto que sintetiza mais de 70 enzimas no organismo. Mas eu quero falar desse produto juntamente com a Renata. Bom dia, Renata. Bom dia, padre. Seja bem-vinda. É um prazer. Eu estava falando muito desse grande. produto que você também ajuda a nos apresentar. E fala um pouquinho desse produto que você fala com propriedade. E a gente sabe que saúde é tão importante, a gente precisa fortalecer musculatura, a gente precisa evitar problemas cardiovasculares, problema de artrite. Então conta pra gente aí. É isso mesmo, é muito importante. O tema hoje é amor próprio, né? Então nós temos que nos amar, temos que cuidar da nossa saúde, nada mais importante do que se suplementar. Hoje a deficiência de vitaminas, de minerais é muito grande devido à alimentação não ser adequada. Então é importante cuidar da saúde e fazer a suplementação. O M-Cálcio Z é um produto à base de cálcio, magnésio, zinco mais vitamina D. Ele fortalece o seu organismo, ele contém o zinco, ele sintetiza mais de 70 enzimas no organismo, ele contribui aumentando a imunidade, fortalecendo o organismo, ele também é um anti-inflamatório natural, ele age em artrite, artrose, osteoporose e como, gente, é ruim sofrer com dores nas articulações, isso é muito difícil. Às vezes a pessoa está sofrendo com esses males e ela não consegue, às vezes, fazer alguma atividade corriqueira, então isso acaba dificultando no dia a dia. Então é importante cuidar. Você que está com dores, com fraqueza muscular, sofrendo com artrite, artrose, osteoporose e quer realmente ter saúde, ter vitalidade e viver bem, é importante você cuidar da sua saúde. M-Cálcio Z é esse produto sensacional que chegou para cuidar de você. Temos vários depoimentos, padre, de pessoas que sofriam muito com dores nas articulações, com artrite, artrose, artrite, que dá muitas dores. E hoje faz uso de M-Cálcio Z e deu depoimento que não tem mais essas dores, que acabaram. Então é muito importante fazer a suplementação, padre. Nada melhor do que você fazer a experiência, então ligue agora e adquira saúde. Para nós é importante, a gente estar falando de saúde aqui o tempo todo. Lógico, a oração leva-nos à saúde e a gente quer viver. Então ligue agora 0800 887 0933 e adquira saúde com M-Cálcio Z, né? Então é importante. Olha, com mais vitamina D3, 0800 867 887, desculpe, 0800 887 0933. Isso mesmo. Ligue e ganhe um super desconto e ainda você compra um tratamento de 6 meses segundo o kit que sai com desconto especial. É isso, Renata? Isso mesmo. Tem facilidade, tem desconto, o frete é gratuito. E o importante, gente, é saúde. Tem desconto, tem facilidade, mas o importante é um produto de qualidade e você ter muita saúde e viver bem. Viver bem com o M-Cálcio Z, 0800 887 0933. Muito obrigado, Renata. Eu que agradeço, Bom padre. dia para você. Deus abençoe, Seja feliz, viu? Amém. Amém. A todos nós. Muito bem, doutora Cida e doutor Felipe. Nós conhecemos a figura do Papa, uma figura tão carinhosa, tão carismática, né? Papa tem surpreendido, ainda mais que nós temos 2000 anos de história e a gente sabe as figuras papais pelas quais a história experimentou, mas esse homem tem sido bastante carismático, cheio de vida. Nós temos um VT dele, vamos ver, que ele vai falar um pouquinho justamente do tema que a gente está falando hoje. I profeti, gli uomini di Dio che hanno parlato al popolo non sono stati ascoltati? Sono scartati. Da pedra rejeitada, do fracasso, Deus constrói a salvação. Foi o que recordou o Papa Francisco na homilia da Missa da Manhã, presidida na Casa Santa Marta, comentando a parábola dos vinhateiros homicidas, proposta no Evangelho do Dia. Che è stato scartato proprio, giudicato. Uma história de amor, como a entre Deus e seu povo, que parece terminar fracassada com a morte dos convidados pelo patrão e também do filho. Quantas vezes nós também dissemos a Jesus, sai, acreditando que estamos na razão. Mas, de sua cruz, tudo ganha vida e se manifesta o amor de Deus com seu povo. Os profetas, os homens de Deus que falaram ao povo, que não foram ouvidos, que foram rejeitados, serão a sua glória. O filho, o último enviado, que foi descartado, julgado, não ouvido e morto, tornou-se uma pedra angular.
Essa história que começa com um sonho de amor e que parece ser uma história de amor, mas depois parece terminar numa história de fracassos, termina com o grande amor de Deus, que da rejeição passa a ser a salvação. Do seu filho rejeitado, nos salva a todos. Il suo figlio scartato ci salva a tutti. Sim, então a proposta que nós acabamos de ouvir justamente é isso, né? Quando a gente transforma a rejeição e sentir que nós temos um amor. A religião sempre pensa nisso, né? Em termos, onde está o grande pai, a grande mãe, né? Diante das situações pelas quais muitas vezes nós passamos e buscamos, lógico que não podemos buscar de maneira ilusória, mentirosa, mas sentir que o amor é maior, né? Estimula a nossa autoestima e faz com que a gente entenda o outro. Por exemplo, se eu estou num grupo e aquela pessoa talvez não tenha olhares para mim, eu tenho que compreender, talvez, é o momento da pessoa, é um direito dela, né? É que às vezes a gente tem, narcisicamente, a gente quer ser amado por todos, né? É aquilo que eu estava falando no bloco anterior, que a gente quer ser amado e a gente acaba, para não sofrer a rejeição, a gente molda a situação um pouquinho, né? Mas é interessante. Tem uma pergunta aqui, Slaine da Silva Gomes, padre, bom dia. Ela está dizendo, pergunta ao médico que eu fui ao cardiologista e ele me passou o remédio ciprofibrato. É isso? Ciprofibrato. Uhum. E eu perguntei a ele se o remédio não me ofendia porque eu sou muito alérgica e se eu podia tomá-lo, e ele disse que podia. Então eu tomei o remédio e ele me ofendeu, quer dizer, é uma força de expressão. E agora eu fiquei com dores abdominais. O que eu faço? Para quem que vamos lançar a pergunta aí? Quem que vai responder? Tá. Reação a medicamento pode acontecer. Qualquer medicamento pode dar uma reação. Tanto alérgica, que não foi o caso dela, como em qualquer outro órgão. No caso dela foi abdominal. Então, pode ser que esteja relacionado à droga realmente, porque ela é ingerida. E qualquer medicamento ingerido, ele pode dar sintoma no trato digestivo, como no caso dela. O que ela deve fazer? Ela deve voltar no médico e dizer, e contar o que aconteceu. Ele vai ter outra alternativa para dar... Outro procedimento, Outro né, procedimento, também. vai dar orientação. Estomacal, talvez, né? Ou troca demais, do medicamento, ou suspende o medicamento, até porque esse medicamento não é de urgência, é um medicamento para tratar o aumento de triglicérides. Então, assim, ele pode ser suspenso e pode ser trocado por um outro, mas ela tem que conversar com o médico. Que bom falar com gente inteligente, já até sabe para que serve o medicamento. Né? Não, mas que bom. Obrigado pela sua participação. Muito bem, doutor Felipe. E aí nós estamos falando um pouquinho e nós deixamos em aberto, né? Não sei, a pergunta direcionada para os dois. Lembra que nós falávamos o que a gente pode fazer para levar uma vida mais tranquila, mais serena e não ser vitimado por a hipertensão? Tá certo que você falou que tem uma situação hereditária, a gente sabe disso, mas enquanto ela não se aproxima, enquanto não chega o futuro, né, porque chega para todo mundo, eu tenho na minha família um quadro de hipertensos, tanto papai e mamãe, então eu também sou hipertenso, tomo um medicamento, mas vivo uma vida regular, faço exercícios e assim por diante. Mas enquanto a gente vai vivendo, vocês como médicos, e é tão importante trabalhar a profilaxia, quer dizer, trabalhar para que a pessoa não fique doente, né? Porque a profilaxia é nada mais do que isso. A gente não deixar que a coisa aconteça para que depois fica muito mais complicado. E trabalhar com qualidade de vida, como que a gente poderia dizer isso? O que vocês aconselhariam em termos de qualidade de vida para que a gente possa cuidar bem do coração? Enfim, o que nós poderíamos dizer? Eu acho que tem que trabalhar sempre a cabeça, né? Então, a cabeça estando no lugar, o resto sempre vem mais fácil. Para essas questões de rejeição, de estresse, pressão alta, o exercício físico, na maioria das vezes, quando indicado, né? Ele é sempre uma coisa que ajuda muito, a prática de exercício físico regular, né? Uma caminhada, uma corrida, jogar bola. Se não estiver conseguindo resolver os problemas pessoais ou de relacionamento, uma ajuda talvez com uma terapia, tá? Uma psicoterapia, um psicólogo,
para poder compartilhar esses problemas. Só um parênteses aqui, precisamos perder esse preconceito, né, de que fazer terapia é para coisa de gente que está fora e desequilibrada. Nem que bobagem isso, não? Mas isso tem mitos, né, na sociedade. Ah, você está com psicoterapia, fazendo análise, que coisa, né? Nossa, é tão importante o processo do autoconhecimento, né? Tem esse preconceito de que psiquiatra é médico de louco, né? Só dando uma parte, eu trabalho num consultório onde tem muitos psiquiatras e muitos psicólogos. A maioria dos pacientes que estão lá, a impressão que eu tenho é que eles não precisavam de fato estar lá. Eles vão lá muito mais para se conhecer, para descobrir, para lidar melhor com as divergências, as dificuldades, do que propriamente um tratamento para uma doença. Eles estão muito mais para se conhecer, para crescer, para lidar. Tá? O problema, às vezes, às vezes até continua, mas a pessoa tem uma outra forma de encarar o problema. Tem um outro olhar para aquilo lá que angustia menos o indivíduo. Então, isso é muito importante. Mas, completando a questão da prevenção, quando eu falo da prevenção, a prevenção ela tem um componente médico, mas tem um outro que depende muito mais do indivíduo, que tem a ver com o estilo de vida. Ela é útil para a maioria das doenças, que é a dieta adequada, o controle do peso, de vícios, evitar fumo, drogas ilícitas, álcool, tá? Então, são uma série de medidas que evita muitas doenças, principalmente as cardiovasculares, né? O controle do estresse, uma eventual psicoterapia, a pessoa pode ir até para meditação, para outros tratamentos, a atividade física. Então, existe uma série de providências, de atitudes que o indivíduo pode tomar que o previne de várias doenças e te dá muito bem-estar. Por exemplo, a atividade física, além de prevenir doenças cardiovasculares, ele te condiciona, ele te dá um bem-estar enorme. Além do que, eleva substâncias que vão causar um bem-estar, que são as serotoninas, tem todo um mecanismo que não dá tempo a falar aqui, mas que causa uma sensação de bem-estar. É interessante falando isso, nós temos no nosso corpo todos os mecanismos nossos, né? Que são naturais, plausíveis e assim por diante. E hoje tem muita gente hipocondríaca, né? Hoje tem muita gente que faz muita doença e adora tomar um remédio, né? Que coisa interessante. É como você estava falando, muita gente vai ao médico, seja lá no psiquiatra e tudo mais, quer remédio, mas no fundo seria o autoconhecimento uma coisa muito mais importante, né? Para evitar esses remédios que depois podem ter efeitos secundários. Como você está falando, eu me fez lembrar, quando eu fazia psicologia, tinha muita gente que no nosso curso estava lá mais para resolver os problemas psicológicos dele do que fazer o curso. Então, de repente, era uma situação assim que acaba fazendo confusão. E nada melhor do que uma psicoterapia para você poder olhar para dentro de si. A gente olha muito para fora, né, doutor? Não é isso, doutor Felipe? A gente olha muito para fora e não olha muito para dentro, né? Quer dizer, de repente, olhar um pouquinho mais para si, esse processo do autoconhecimento, da busca interior, não é? Exatamente. Que é uma das grandes vantagens da psicoterapia, do acompanhamento psicológico, é se autoconhecer, né? Não é tratar a doença de louco, é se conhecer para conseguir reagir melhor às situações, resolver as divergências, resolver os problemas dentro de si, o problema dos outros. E faz parte da prevenção isso, né? Não é procurar o psicólogo só quando estamos em apuros, mas para se conhecer, né? Tá certo. Nós vamos ter que fazer um pequeno break. Aí você pode ligar, pode mandar através do Instagram, ou mesmo através do Facebook, o e-mail, e nós vamos conversando com os dois médicos que estão aqui, a doutora Cida e o doutor Felipe, e a gente pode falar. Eu fazer suas perguntas, lógico, e a gente manda também as suas orações, que no final do programa nós vamos fazer oração cantando também. Então você pode escolher ou Tesouro ou Cura-me. E aí a gente vai orar cantando. Pequeno break e voltamos logo em seguida.